Muito bem. Qual que é o nosso assunto hoje? O nosso assunto é a certificação em arquitetura de negócio do TOGAF, ou do Open Group, né, mais precisamente. Né? Então, como vocês devem saber, o TOGAF é um modelo de arquitetura corporativa que pertence a uma entidade sem fins lucrativos, que é um consórcio de empresas chamado The Open Group. Tá? E o Open Group é o dono, por assim dizer, do TOGAF e tem criado novas certificações que são, digamos assim, especializações em cima do TOGAF. Então, durante muitos e muitos anos, nós tivemos aí as duas certificações de TOGAF, que são cumulativas, né? Você tem duas certificações. A primeira é o TOGAF Foundation, que basicamente verifica se você conhece os conceitos, se você conhece o TOGAF, etc, etc. E a segunda é o TOGAF Certified, que é uma prova mais, digamos assim, tenta ser pragmática, né? É uma prova de múltipla escolha porque é uma prova online, então não tem jeito. Mas ela é baseada em estudos de caso, ela coloca lá 8 estudos de caso que você tem que ler, analisar e dar a melhor resposta possível. Então, ela, teoricamente, tenta ver se a pessoa não só conhece os conceitos, como na prova de nível 1, mas se também ela sabe aplicar os conceitos em situações concretas. Então, é disso que se trata. Se colocam lá algumas, 8, no caso, né? 8 estudos de caso, e tem 4 respostas para cada um, onde a pessoa responde aquela que ela acha mais correta. Bom, isso aí foi digamos assim, o padrão de certificação de TOGAF durante esses anos todos. E, recentemente, né, lá no Open Group, a gente tem pensado aí em algumas outras certificações adicionais para certificar que a pessoa entende algum assunto do TOGAF em maior profundidade. E uma das primeiras que surgiu foi justamente essa de Business Architecture, que tem aí, como eu falei para vocês, não chega a ter 2 anos. Né? E ela tenta, digamos assim, ela certifica que a pessoa entende não só do TOGAF como um todo, mas como ela entende o aprofundamento dessa parte importantíssima aí do TOGAF, que é a arquitetura de negócio. Tá? Então, se nós vamos falar de uma certificação em arquitetura de negócio, a primeira questão que a gente tem que responder, como eu gosto de fazer sempre, né, é tentar entender o que não é arquitetura de negócio, certo? Então, eu diria que, em primeiro lugar, a arquitetura de negócio, e esse é um erro muito comum, tá? Que é achar que a arquitetura de negócio nada mais é do que um anexo ou um apêndice da arquitetura de TI. Okay? Então, muita gente pensa que a arquitetura você tem lá a arquitetura de TI, e tem um negócio lá chamado arquitetura de negócio, que a gente vê lá como é que os sistemas dão suporte para o processo, para o negócio. Se eu botar lá qual é a área que usa o sistema, já tem arquitetura de negócio. Muita gente, ninguém fala desse jeito, né? Porque pegaria mal, mas muita gente acha que não passa muito disso, não. E uma das coisas que eu costumo dizer é que a arquitetura de negócio é um troço que para em pé. Tá? Em teoria, você poderia ter até, não é o ideal, claro, mas você poderia ter uma arquitetura de negócio na sua empresa sem ter arquitetura de TI. E ela, mesmo assim, já daria uma série de resultados, responderia uma série de perguntas críticas, né? Tanto estratégicas, quanto táticas, quanto operacionais, e portanto, ela, de certa forma, não é que ela é... Não vou dizer que é independente, né? Porque, na verdade, a arquitetura, nenhum pedaço da arquitetura é independente, mas ela tem um valor próprio, digamos assim. Tá? Independente, nesse sentido, né? Bastante restrito, da arquitetura de TI. Então, esse é o primeiro ponto importante, até porque tem um arquiteto famoso aí, né? O Tom Graves, que para mim, ele é um guru da área, né? É um cara muito... Ele está há anos na frente de todo mundo. E ele fazia essa crítica, ele dizia assim, para a maioria dos arquitetos, a arquitetura de negócio se define da seguinte maneira: tudo que não é TI e tem alguma coisa a ver com TI. Tá? Então, e não é verdade, né? Porque a arquitetura de negócio ela independe da TI. Você pode fazer, tem vários componentes da arquitetura de negócio que você pode mapear que não tem nada a ver com TI, tá? Que nem tem TI por baixo. Tá? Por exemplo, processos manuais. Tá? Estão dentro da arquitetura de negócio. É claro que hoje em dia, com transformação digital, com a automação que você tem na empresa, é difícil tem poucas coisas dentro da empresa que não tem TI por baixo. Tá? Alguma coisa sempre tem. Nem que seja a velha e boa planilha Excel. Né? Eu costumo dizer que arquitetura... como é que é? Eu costumo dizer assim, né? que o que a gente chama de processo manual quase sempre é um nome bonito para planilha Excel, certo? Então, a gente tem sempre uma planilha Excel por baixo, mas mesmo assim, né, a gente poderia dizer que a planilha Excel é parte da sua infraestrutura de TI. Né? Então, tudo bem. Então, vamos pensar desse jeito.
Outra coisa que a arquitetura de negócio não é análise de negócio como ela normalmente é vista nas empresas, ok? Então, a gente vê muita gente assim, né, a gente tem aqui uma vaga para... Estamos contratando analista de negócio. Aí você vai ver, o cara basicamente é um analista de requisito, tá? Ele não é um analista de negócio. É alguém que vai entrevistar. Você simplesmente pegou aquela atribuição tradicional do analista de sistemas, que era levantar requisito com o usuário, e pegou esse cara e falou, bom, agora você vai fazer essa parte. E não só não tem nada de novo nisso aí, né? Teoricamente, esse cara nada mais é do que a reencarnação do velho analista de OIM, né? Analista de organização e métodos, que a gente tinha aí até a década de 70, né? Que depois sumiu aí por uma série de razões que eu costumo explicar nos meus cursos, né? Mas o analista de negócio, ele muitas vezes não passa disso, ele não faz análise de negócio, se você for ver. E mesmo que ele fizesse do jeito certinho, o analista de negócio, normalmente, ele está focado numa área só, num silo só da empresa. É um analista de negócio de RH, analista de negócio de finanças, analista de negócio de, sei lá, do jurídico. O cara atende aquela área, ele entende daquela área e tudo bem. Mesmo quando é um analista de negócio como deveria ser. E isso não é arquitetura de negócio, tá? Arquitetura de negócio é um negócio, é uma coisa mais ampla, é uma coisa holística, é uma coisa que procura ver a empresa como um todo, ou seja, o negócio como um todo, e não focado numa área de conhecimento, ou num departamento, né, ou numa disciplina específica dentro da organização. Então, são duas coisas que a arquitetura de negócio não são. Então, já que a arquitetura de negócio não é isso, o que ela é? Então, a gente tem algumas definições aqui, tá? Eu vou passar por alto, mas, enfim, fica aí como registro. Depois, quando vocês virem a gravação do... Eu vou deixar os slides para serem baixados também, junto com a gravação no YouTube depois. E vocês podem ler depois isso aqui, né, na gravação. Portanto, agora eu vou passar um pouco por alto, mas o que é interessante aqui é que tem uma coletânea de definições do que seria Business Architecture, arquitetura de negócio, de alguns caras importantes aí, né, como o Gartner e o Forrester, do próprio TOGAF e da OMG. Okay? E o que é interessante é que se você der uma olhada geral aí nessas definições, apesar de estar em inglês, você vai ver que não tem TI em lugar nenhum. Perceberam? Tenta achar TI ou IT, né, que estaria em inglês, né? Não tem TI nem IT aí dentro. Você pode ver que todos esses... E mesmo, né, tanto o Gartner quanto o Forrester são, enfim, empresas de consultoria, de análise, etc., focadas em TI. Então, seria até natural que eles tivessem colocado TI aqui. Eles tiveram cuidado de não misturar as estações, nesse caso, no que eles estão de parabéns. Então, o Gartner, por exemplo, diz que a arquitetura de negócio envolve as atividades de arquitetura corporativa que criam entregáveis para guiar mudanças organizacionais de processo de pessoas em resposta a forças disruptivas na direção de resultados de negócio desejados. Tá? Então, nada de TI. O Forrester diz que é uma abordagem organizada e repetível para descrever e analisar os modelos de operação e de negócio de uma organização para dar suporte a uma ampla variedade de propósitos de mudança organizacional, desde redução de custo e reestruturação até transformação e mudança de processos. O próprio TOGAF define como uma descrição da estrutura e interação entre a estratégia de negócio, organizações, funções, processos de negócio e necessidades de informação. E a OMG tem uma definição que diz que é um blueprint, né, um mapa, por assim dizer, né, uma planta, né, da empresa, da organização, que provê um entendimento comum da organização e é usada para alinhar objetivos estratégicos e demandas táticas. Então, todos eles estão falando, vocês perceberam, não só eles não estão falando de TI, como estão falando da mesma coisa. Eles estão falando que a arquitetura de negócio tem a ver com estratégia, tem a ver com mudança e transformação organizacional. É por isso que no nosso último webinar, que na verdade foram 2 webinars, né? Foi em 2 partes, a gente deu um foco, né, especial em transformação digital. O que a transformação digital tem a ver com a arquitetura em geral e a arquitetura de negócio em particular. Então, esse é o ponto. Tá? Então, a gente primeiro precisa abandonar, espero que ninguém ainda tenha essa ideia, mas se alguém tem, é a hora de abandonar a ideia de que a arquitetura de negócio é um anexo à arquitetura de TI. Okay? Em relação à profissão do arquiteto de negócio, né? O que faz um arquiteto de negócio? Primeiro, você tem que entender que o arquiteto de negócio ele tem que ter essa visão horizontalmente holística. Tá? Ele tem que entender
ele tem que ter todo arquiteto tem que ter visão holística em geral, mas aqui nós estamos colocando, em particular, a questão de que o arquiteto de negócios, tipicamente, ele está focando na empresa inteira. Ele está olhando para o negócio da empresa inteira. Ele não está olhando para uma determinada área, para um determinado departamento, para uma determinada função. Ok? Isso aí é o que faz lá, talvez, o analista de negócio, certo? O arquiteto, ele está preocupado com o todo. É sempre assim. E o que mais, né? Então, ela é uma profissão, né, mais voltada para o entendimento das necessidades de negócio e a representação dessas necessidades em termos de conceitos, valor e risco, tá? Conceitos de negócio, valor dos projetos, né? Os riscos que estão envolvidos na operação da empresa, informação sobre o próprio negócio e questões como capacidade e fluxo de valor. Tá? De tal maneira que é óbvio que o arquiteto está preocupado em entender o negócio, representar o negócio, discutir com os stakeholders, né? Com as partes interessadas, entender quais são as necessidades das diferentes áreas, aí sim, e tentar criar uma visão unificada disso aí, ou coordenada, ou pelo menos fazer a negociação. Eu sempre digo, né, um dos aspectos mais importantes do trabalho do arquiteto é essa questão da negociação, porque, tipicamente, qualquer esforço de arquitetura vai levar ao quê? Vai levar a dificuldades do tipo, como se diz, objetivos conflitantes, né? Tipicamente, você dificilmente vai encontrar uma situação onde todos os seus stakeholders vão ter o mesmo objetivo. Isso praticamente não existe, não acontece, né? O que você tem sempre vão ser objetivos conflitantes dentro da mesma empresa. A gente não pode ter aquela, né? Arquiteto não pode ter aquela visão cor-de-rosa de que, não, todo mundo, né? Vamos fazer tudo junto, todo mundo feliz, todo mundo puxando na mesma direção. Não é isso que acontece na vida real. Então, o arquiteto é quem muitas vezes vai ficar no meio da brincadeira. E eu gosto de dizer que a função do arquiteto é muito uma de agente de mudança. Então, normalmente quem está melhor posicionado para entender como é que a empresa funciona e, portanto, ajudar a empresa nesse esforço de transformação. E uma outra coisa que eu costumo dizer é que todo arquiteto é arquiteto de negócio. Tá? Eu falo isso muito para os meus alunos no curso de TOGAF, porque, naturalmente, no curso de TOGAF a gente não fala só de arquitetura de negócio, a gente fala de todos os domínios, né, ou todas as partes da arquitetura, e muita gente que vem fazer o curso é pessoal de sistemas, é pessoal de infraestrutura, etc, etc. Eu falo, cara, não interessa não interessa você é arquiteto de infra, não interessa você é arquiteto de aplicações, de dados, etc. Você é necessariamente um arquiteto de negócio, porque você tem que estar olhando para a estratégia de negócio, para onde que o negócio vai, você tem que traduzir o teu domínio. Mas eu sou cara de infraestrutura, não interessa, você tem que traduzir a arquitetura de infraestrutura em termos de negócio, em termos de valor para o negócio, em termos de risco e assim por diante. É óbvio que existe um arquiteto de negócio puro e simples, né? Um arquiteto de negócio, digamos assim, que tem esse nome, né? que tem esse cargo até, e beleza. Mas eu gosto dessa ideia de que todo arquiteto tem que pensar em si mesmo como arquiteto de negócio. Quem me conhece, quem já assistiu minhas coisas, etc., ex-alunos, etc., já viu 1000 vezes esse gráfico aqui, tá? Que é o gráfico do ACE, né? O que é o ACE, né, gente? O ACE é uma customização simplificadora do TOGAF. O TOGAF é um modelo bastante complexo, ele é difícil de implantar, como todos esses modelos aí, né? Nenhum deles é fácil de implantar. Então, com base aí na minha experiência ao longo dos anos, eu criei esse modelo aí, que é esse framework, que nada mais é do que uma simplificação, uma customização do TOGAF, mas que, embora seja uma simplificação, ele envolve também, eu coloquei no ACE coisas a mais que não tem no TOGAF, porque eu acho que elas são importantes. E essas coisas a mais que eu coloquei são justamente coisas de arquitetura de negócio, ok? Então, para quem está vendo essa figura aí, quem já viu o Zachman, quem já viu o framework de conteúdo do próprio TOGAF, vai reconhecer que não é muito diferente, até porque não tem muito como fugir disso. Mas tem algumas coisas a mais, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, coisas que não são explícitas no TOGAF, como o mapeamento do propósito, da missão e visão da empresa, da cultura organizacional. Isso aqui sim tem no TOGAF, né? Estrutura, capacidades e processos, produto, serviço, geografia. E também nos recursos organizacionais. Qual que é a ideia dos recursos organizacionais? A ideia é que o arquiteto ele mapeou a estratégia e a cultura da empresa, definiu, desenhou como é que o negócio tem que ser para cumprir essa estratégia e agora vai tentar entender quais são os recursos organizacionais que a empresa precisa ter para atingir essa estratégia. No TOGAF e no Zachman e em outros modelos de arquitetura,
essa visão de recursos organizacionais se restringe à TI. Então, basicamente, depois de estratégia de negócio, vem tecnologia da informação como se fosse a única coisa necessária. Então, eu coloquei, né? Então, está aqui a TI. A TI é apenas um dos recursos que você precisa ter para fazer sua empresa cumprir a estratégia. E outras coisas são, por exemplo, a infraestrutura física, o que você precisa ter em termos de máquinas, equipamentos, certificações, etc. As tecnologias operacionais, como, por exemplo, seus processos industriais, questões relacionadas, por exemplo, com propriedade intelectual. E, naturalmente, as competências que eu preciso ter para atingir a minha estratégia e que eu, eventualmente, não tenha hoje. Então, isso envolve, por exemplo, tanto as competências gerenciais, para as quais eu uso um modelo chamado PAEI, que é do um consultor que já foi bastante famoso, eu não sei porque eu acho ele fantástico, que é o Ichaka Adizes, né? Mas ele ficou meio fora de moda, não sei porquê, né? Enfim. E a velha ideia do chá, né? Quem conhece um pouquinho de RH sabe que chá é como o RH normalmente define competências, né? Então, são os conhecimentos, habilidades e atitudes que alguém precisa ter, por exemplo, para desempenhar uma função, e tudo isso está relacionado com a arquitetura. Então, eu poderia, inclusive, dizer que, quando eu fiz o ACE, eu acrescentei essas 3 coisas aqui, que são visões de negócio que o arquiteto precisa ter, e que tanto o próprio TOGAF quanto o ZACMA e os modelos mais tradicionais de arquitetura corporativa meio que deixam de lado por motivos históricos, né? Eles normalmente falam de... Eles começaram na TI, né? A maioria desses modelos são extensões de modelos da TI, e essa é a razão pela qual esses modelos dão um foco muito forte de TI, e é a razão também pela qual muita gente pensa que a arquitetura de negócio é só um apêndice da arquitetura de TI. Tá? Eu fiz faculdade de História, né? Então eu gosto de... Eu tenho história aí como um hobby meu desde moleque, e eu, desde então, me convenci de que você, para entender por que as coisas são de uma determinada forma, você tem que entender a história daquelas coisas. Tá? E essa é a razão histórica pela qual a arquitetura corporativa ainda é visto meio como que um novo nome bonito para a arquitetura de TI, e não é nada disso. Tá? Então, o foco da arquitetura de negócio seria essa parte de cima aí do diagrama, que é o que a gente vai ver, que é o que cai, digamos assim, na prova, né, de certificação em arquitetura de negócio. Beleza? Bom, aí, como eu já falei para vocês, existem várias certificações, várias não, né? Não são tantas assim, são 5 certificações em TOGAF, que são as seguintes, né? Essa primeira aqui é a certificação padrão tradicional que eu falei para vocês. É aquela certificação em 2 provas, que, quando você tira essa certificação, o TOGAF diz que você é TOGAF 9 Certified, ou seja, que você fez as 2 provas, que você conhece não só os conceitos, como sabe aplicar. Como eu falei para vocês, depois disso, mais recentemente, surgiram essas outras aqui. São o TOGAF Business Architecture, que é aquela que nós vamos falar hoje, mas ainda tem a de integração de risco e segurança. E essa de Essentials aqui, ela está meio datada, ela está meio... Essa de Essentials, ela surgiu quando surgiu o TOGAF 9.2, e a ideia dessa certificação era simplesmente certificar que a pessoa fez, né, leu, entendeu as mudanças do 9.1 para o 9.2, aí tinha essa certificação aí, mas eu nem sei se tem muita gente fazendo essa certificação hoje, né? Porque não faz muito sentido. Era mais para quem era certificado 9.1, olha, nem existe isso, tá, gente? Isso é importante. A certificação em TOGAF é uma certificação em TOGAF 9. Ela não é uma certificação em TOGAF 9 ponto alguma coisa. Então, quem fez lá no 9, que não era ponto nada, né, o 9.0, continua válida, 9.1 também, 9.2 também. Então, essa certificação aqui era só para mostrar que o cara tinha feito, talvez antes, né, no 9 ou no 9.1, e aí ele estudou o 9.2. Mas ela é uma certificação menos importante hoje. Eu diria que as mais importantes são essas 3 aqui, tá? Sendo que, de longe, né, fora a certificação padrão, a de arquitetura de negócio é a mais interessante. Bom, um ponto importante é dizer o seguinte: essa certificação ela é independente da certificação em TOGAF, ok? Embora ela seja um aprofundamento, não é pré-requisito para você fazer essa prova e tirar essa certificação que você seja certificado, que você tenha esta certificação mais ampla que tem aqui. Tá? Então, você não precisa ser certificado em TOGAF para fazer essa certificação. Por exemplo, se você quiser fazer agora essa certificação, você simplesmente vai lá, estuda, né? Faz o meu curso, né, de preferência, vai lá e faz a prova. Mas não precisa ser certificado em TOGAF antes. Não tem um pré-requisito nesse sentido.
Ok? Muito bem. Aí, como é que a arquitetura de negócio se encaixa dentro do contexto maior do TOGAF? Tá? Ele, basicamente, é o seguinte, né? Você tem, se a gente pegar a forma como o TOGAF funciona, nós temos lá em cima a arquitetura de negócio, tá? Depois nós temos a arquitetura de aplicações e a de dados, e embaixo nós temos a arquitetura de tecnologia, que, na verdade, eu mesmo prefiro chamar de arquitetura de infraestrutura, tá? Embora o nome seja tecnologia, isso também tem motivo histórico, ok? Quando os primeiros modelos de arquitetura apareceram, eles eram modelos únicos e exclusivamente de arquitetura de infra. Então, eles chamavam de arquitetura de tecnologia. Mas depois vieram, por exemplo, aplicações e dados, e nós sabemos que aplicações e dados também são tecnologia, né? Então, fica confuso. Espera aí, mas a arquitetura de tecnologia não inclui aplicações e dados? Então, é uma tremenda confusão. Já deviam ter mudado esse nome. Eu não uso esse nome. Tipo assim, você tem que saber para passar na prova de TOGAF, mas no dia a dia eu chamo isso aqui de arquitetura de infraestrutura de TI. Arquitetura de infra de TI. Essas três arquiteturas juntas, a de tecnologia, aplicações e dados, essas três juntas, aí sim, são aquilo que a gente conhece como arquitetura de TI. Então, a arquitetura de TI é o quê? É a arquitetura de infra, mais a arquitetura de aplicações, mais a arquitetura de dados. Então, isso é a arquitetura de TI. E o que é a arquitetura corporativa? É a arquitetura de TI, que são essas três coisas aqui embaixo, mais a arquitetura de negócio que está aqui em cima. Então, a arquitetura corporativa são essas quatro coisas, né? Então, no TOGAF, ele diz que é justamente disso que se trata. A arquitetura de negócio está em cima das outras, no sentido de que ela usa a arquitetura de TI como recurso para habilitar as necessidades de negócio. Ok? Bom, aí nós temos que esta certificação nova, ela se chama TOGAF Business Architecture Level 1, né? Nível 1. Aí você vai perguntar, e como é que é o nível 2? Bom, o fato é que ainda não tem o nível 2, certo? Então, só foi criado até agora o nível 1. Então, o Open Group, imagina, né? Existe uma perspectiva aí de que venha a existir uma prova de nível 2, mas, por enquanto, essa prova não existe. Então, ela já tem um placeholder, né? Tipo assim, quando chegar a prova de nível 2, não precisa mudar o nome dessa, né? Então, puseram esse nome aí, mas, para quem tem dúvida de, pô, mas cadê a de nível 2? Não, por enquanto, não tem, tá? Então, só tem essa aí. E ela é uma certificação, tá? Em arquitetura de negócio, baseada no TOGAF, e ela inclui os seguintes itens, tá? Modelagem de negócio, value streams, business capabilities, information mapping, organization mapping e business scenarios. Eu já vou mostrar um pouquinho mais sobre isso. E se você fizer e passar na prova, você ganha esse badge bonitinho aqui, que é o badge de Business Architecture nível 1, ok? Mais algumas considerações, tá? Além dessa prova ser independente da prova de TOGAF como um todo, ela não existe um framework por trás dela, tá? Não existe um TOGAF de arquitetura de negócio. O que tem é o seguinte, para quem conhece o TOGAF, sabe que o TOGAF passa meio... É muito superficial quando ele fala de arquitetura de negócio, tá? O TOGAF fala que tem que ter, que é importante, como é que se liga, tal. No metamodelo ele até aprofunda. O metamodelo até é bastante completo, mas ele, na parte prática, por exemplo, quando ele define a fase B do ADM do TOGAF, que é onde a gente cuida de arquitetura de negócio, ele é bastante, digamos assim, superficial, tá? E quando o TOGAF surgiu, logo em seguida, né, quando o TOGAF 9 surgiu em 2009, o 9.1 em 2011, começaram essas críticas, né? Tipo assim, pô, o TOGAF quase não fala nada de arquitetura de negócio, não diz como é que faz. E isso foi uma crítica, digamos assim, muito sentida, digamos assim, dentro do Open Group. E o pessoal começou a desenvolver coisas mais específicas para a arquitetura de negócio. Então, o pessoal desenvolveu... E, basicamente, esse desenvolvimento se deu praticamente através de white papers, no primeiro momento, tá? Isso é uma coisa que a gente faz no... Qualquer membro do Open Group pode fazer isso. Eu posso chegar lá, escrever um artigo, né, um white paper, e submeter. Aí aquilo vai à votação, à crítica, não sei o quê. Se passar, aquilo é publicado no site do Open Group como white paper. Então, no início, o que teve foram vários white papers que várias pessoas criaram, que aprofundavam essas questões de arquitetura de negócio baseadas na sua experiência, na maneira como eles estavam fazendo isso nas empresas. Quando o TOGAF 9.2 chegou, o TOGAF 9.2, uma das grandes diferenças do TOGAF 9.2 para o 9.1 é que partes do TOGAF saíram de dentro dele, tá? E viraram guias. Foi criada uma tal de biblioteca do TOGAF, tá? O TOGAF Library.
onde certas coisas foram publicadas de tal maneira que elas pudessem ter não só um ciclo de atualização diferente do modelo como um todo, como também que você pudesse expandir, né? Então, a ideia é a seguinte, hoje o TOGAF 9.2 ele é só um esqueleto. Tudo que é aprofundado é colocado por fora, tá? Então, você tem lá os tais aí você inclui os tais dos white papers, etc. Mas quando foi feito esse movimento, o pessoal falou assim, olha só, a gente precisa criar uns guides, uns guias para coisas específicas. Então, foram criados vários guides. Alguns desses white papers foram revisados, né, melhorados, etc., etc., e viraram guides. Então, todos esses assuntos que estão listados nesse slide, a princípio, são guides que são meio que white papers melhorados e aprofundados e maiores, né? Então, são papers, né? São documentos, são guias que dizem como faz cada uma dessas coisas. Então, tem um guia para modelagem de negócio, tem um guia para value streams, um guia para business capability e assim por diante. Ou seja, não existe um documento único de arquitetura de negócio dentro do Open Group. Tá? São vários documentos. Essa certificação ela se baseia nesse pacote de documentos, por assim dizer. Então, não existe um documento único que você vai lá e vê como é que é a tal da arquitetura de negócio. São vários guias, cada um aprofunda um desses assuntos. Tá? E, inclusive, isso aí está aumentando. Eu participo aí do subgrupo, né, de arquitetura de negócio, do Open Group, e, por exemplo, nesse momento, nós estamos revendo um dos componentes importantes aí que não cai na prova, que é o Capability Based Planning, né, o planejamento baseado em capacidades, né, em capability, que nós estamos revendo também, é possível, hoje ele é um paper, né, ele é possível que vire um guide também, e que seja incluído aí como mais um guide dentro da arquitetura de TOGAF, e quem sabe mais para frente até seja incluído aí no conteúdo da prova. Tá? Mas é assim que a coisa funciona. Então, nós estamos desenvolvendo cada vez mais coisas dentro do Open Group no sentido de enriquecer a prática da arquitetura de negócio, até para a gente fugir dessa pecha, né, dessa imagem ruim de que, né, e das críticas que dizem que o TOGAF, na verdade, é um modelo de arquitetura de TI disfarçado de arquitetura corporativa, que é uma das críticas que alguns fizeram. Né? Então, a gente quer sair disso aí, e a ideia é que, inclusive, a próxima versão do TOGAF, que seria, sei lá, TOGAF 10, não tem nome isso aí ainda não, tá, gente? Mas vamos supor que seja TOGAF 10. Que a próxima versão ela seja muito mais forte em arquitetura de negócio do que é a versão atual, tá? A versão 9.1. Bom, então, como é que esses conteúdos aparecem? Né? Então, eu tenho vários slides aqui que são exemplos aqui, gráficos dessas coisas aí que fazem parte da tal da arquitetura de negócio do TOGAF. Tá? Então, tem a questão da modelagem de negócio. A modelagem de negócio, o guia de modelagem de negócio, ele apresenta vários métodos, né, de modelagem de negócio, mas ele foca no Alex Osterwalder, né, no Business Model Generation Canvas, que é esse aí que vocês estão vendo, vários de vocês provavelmente já conhecem. Aliás, é interessante, né? O Canvas hoje ele é um padrão, por exemplo, para startups. Né? Então, quando você fala com alguém de startup, o cara não só sabe o que é o Canvas, como é meio que o dia a dia do cara. Mas arquitetos que trabalham em grandes empresas, a minha experiência nos cursos é que muitos deles não conhecem. Né? Então, tem muita gente que veio para o curso de arquitetura de negócio, por exemplo, que, para minha surpresa, estava vendo o Canvas pela primeira vez. Para minha surpresa, porque eu tenho trabalhado com startups também, então hoje isso também já se tornou parte do dia a dia para mim. Mas a verdade é essa. Então, tem muita gente que trabalha em empresa grande que nunca viu esse troço aqui. É um negócio muito bacana, é uma das coisas que cai na certificação de arquitetura de negócio. Fora isso, nós temos também a ideia de value streams, tá? Ou fluxos de valor, que são, digamos assim, uma abstração ou uma... Enfim, na verdade, tem dois conceitos, tá? Tem os value streams e tem aqui as business capabilities, tá? O value stream e as business capabilities, eles são, de certa forma, a gente pode ver essas duas coisas, ou esses dois modelos, como um desdobramento da velha cadeia de valor. Então, a cadeia de valor da empresa é um conceito bastante antigo, é um conceito que vem lá do Michael Porter, é um conceito de 1984, né, naquele livro Vantagem Competitiva dele, e foi um conceito usado aí durante essas décadas todas, e é um conceito muito importante. Mas aí, por uma série de razões, algumas pessoas entenderam que seria melhor separar os macroprocessos da cadeia de valor em capabilities, que é isso que vocês estão vendo aqui, e em vários streams, que são o slide anterior. Então, isso aí virou, digamos assim, foram separados. No caso aí da certificação de TOGAF, inclusive, são guias separados, são documentos diferentes, cada um explica os dois.
Eu não sei se essa é a melhor maneira de apresentar o assunto, porque eu acho que essas duas coisas são, digamos assim, views, né, ou visões em cima da cadeia de valor. Tá? Então, para quem nunca viu isso aqui, pensa que essas coisas aqui são, na verdade, desdobramentos da cadeia de valor. Tá? O Value Streams tem mais essa ideia de fluxo, né, essa ideia mais dinâmica, e o Capabilities tem uma visão mais estática, mais de coisas que a gente é capaz de fazer. Então, digamos que o que foi feito aqui foi desdobrar a cadeia de valor em uma visão mais estática e uma visão mais dinâmica. Mas as duas juntas, se você for ver, elas, na verdade, compõem a velha cadeia de valor. Depois tem um troço chamado Information Mapping, que basicamente é o mapeamento de informação, tá? Que é você identificar como que que tipo de informação que é necessária, por exemplo, né? Como está nesse diagrama aqui, para executar, para você ser capaz de fazer as coisas que a sua capability diz que você é capaz de fazer. Tem que entender que esse mapeamento de informação ela é num nível de abstração muito mais alto do que modelagem de dados, por exemplo. Tá? Por exemplo, então, não estamos falando aqui de, sabe, de tabela, não, é um negócio num nível muito mais alto, é mais alto até do que as entidades do modelo conceitual de dados, para quem conhece o assunto. Tá? Organization Mapping, que, digamos assim, é uma forma horizontal de você fazer digamos assim, um organograma parcial da empresa, é uma maneira que não usa aquele formato estratégico que normalmente a gente conhece para o organograma e que permite ter elementos externos. Né? Então, ele permite você ter não só coisas da própria empresa, como, por exemplo, gente de fora, times, etc., e até mapear capabilities. Então, eu vou dizer o seguinte, como que essa capability é usada pelas áreas? Então, é uma maneira mais flexível de você mapear a estrutura organizacional dentro, por exemplo, de um projeto de transformação e assim por diante. Bom, então, basicamente, gente, essas coisas que a gente está vendo aqui são as coisas que caem na prova, são os assuntos que a gente precisa conhecer e que são considerados aí o coração da arquitetura de negócio para essa prova de certificação. Em relação... antes de continuar, eu queria discutir um pouquinho a questão mais ampla sobre o que eu chamo aqui de ciclo de vida das certificações. Tá? Quando surge uma certificação nova, digamos que ela começa como irrelevante, certo? Então, ninguém conhece aquela certificação, ninguém cobra aquela certificação, não adianta nada você ter aquela certificação porque aquilo não te dá nenhum benefício no seu currículo, você não aumenta o seu salário, você não consegue emprego por causa dela. Depois que aquela certificação ela começa a se expandir, ela começa a ficar interessante, tá? Interessante é assim, as pessoas sabem que ela existe, começam a olhar aquilo ali, mas ainda tem muito pouca gente certificada. Depois ela se torna desejável. Nessa parte aqui é quando o pessoal começa principalmente os recrutadores, quando vão contratar alguém, começa a dizer, olha só, isso aqui é um diferencial, tá? Se você tiver essa ou aquela certificação, você vai passar na frente dos outros candidatos nesse processo de certificação. Isso vale também internamente, né? Quando as empresas dizem, quem tiver corrido atrás dessa certificação, por exemplo, vai ser priorizado em promoções, esse tipo de coisa. Chega um momento em que, se aquela certificação é suficientemente importante, ela se torna obrigatória, ela passa a ser, né? Tipo assim, cara, para você ocupar esse cargo, você tem que ter tal certificação, certo? Eu diria que hoje, universalmente, a gente... Não, na verdade, vai até para a próxima. Depois de obrigatória, ela se torna pressuposta. No seguinte sentido, ela não só é obrigatória, como, tipo assim, como assim você não tem? Né? Se você se candidatar a uma vaga e você não tiver aquela certificação, o cara ele vai jogar no lixo direto. Eu diria que hoje em dia, aqui no Brasil, como pressuposto, a gente tem, por exemplo, para a gestão de projeto, PMP, né? Se bem que agora, com o negócio de agilidade, eu não sei se ainda existe essa exigência tão grande, mas até poucos anos atrás, se você quisesse um cargo de gerente de projeto em qualquer empresa, cara, se você não fosse PMP, nem adiantava mandar o currículo, era pressuposto, né? Era mais que obrigatório. Né? Era um assunto... Quando ela é obrigatória, você ainda fala do assunto. Né? Quando ela é pressuposto, você nem fala mais do assunto. Tá? É que nem você, tipo assim, para ser professor universitário, você tem que ter mestrado, por exemplo. Né? Tipo, cara, todo mundo sabe disso aí, não precisa nem falar. Tá? Só que aí o interessante é que, depois de um certo tempo, se aquela certificação tá ligada com algum assunto que mudou, que desapareceu, etc., ela se torna novamente relevante, certo? Então, o fim do ciclo de vida dela é que ela vira irrelevante de novo, porque, sei lá, porque aquele assunto não é mais importante, tá? Eu não sei, não estou dizendo que tá?
mas com aí eu conheço o pessoal do PMI, etc., eles estão tentando se modernizar aí para pegar a onda ágil e tudo, mas, digamos assim, se o PMBOK não fizesse nada, desculpa, se o PMI não fizesse nada, um dos possíveis futuros seria que a certificação PMP, que hoje é pressuposta, talvez se torne irrelevante. Tipo assim, cara, ninguém quer saber desse troço. Tá? Onde é que estão as certificações do TOGAF dentro dessa escala? Eu diria o seguinte, o TOGAF tradicional, e aí tem dois aspectos também, tá? Tem aqui no Brasil e lá fora. E tem aí, se eu estiver mentindo aqui, o Ronald vai me dizer, né? Mas, enfim, você tem aqui. Lá fora, eu diria que para trabalhar com arquitetura, tá? E não estou falando só de arquitetura corporativa, tá? Inclusive arquitetura de TI. Para você conseguir um cargo de arquiteto, eu diria que TOGAF hoje, a certificação tradicional de TOGAF está na fase de obrigatória, tá? Ela não é pressuposta ainda, mas ela é obrigatória. Tipo, se você não tiver, é muito difícil que te dê um emprego, tá? Que você seja contratado para um cargo de arquiteto. Isso aqui, tanto para arquitetura corporativa quanto para de TI. Essa nova certificação de arquitetura de negócio, ela está aqui ainda no desejável, tá? Então, se você tiver essa certificação, é mais fácil você passar na frente de outros candidatos numa seleção de emprego, mas eu não vou dizer que ela ainda é obrigatória, ela é muito nova, né? Tem pouca gente certificada, etc. Então, nem tem como o recrutador dizer que é obrigatório, porque ele não vai achar gente. No Brasil, a gente está um passo atrás nas duas, tá? No Brasil, você ter uma certificação de TOGAF ainda é desejável, porque no Brasil não tem tanta gente certificada. Hoje nós temos certificados em TOGAF, com a certificação tradicional, né? TOGAF Certified, nós temos aí pouco mais de 500 pessoas. Então, o recrutador que quiser contratar um arquiteto corporativo, um arquiteto de TI, e disser, não, é obrigatório ter certificação em TOGAF, provavelmente não vai conseguir candidato, não vai contratar ninguém. Então, ela está mais hoje na linha do desejável. E quando ela está no desejável, gente, talvez o melhor momento para você fazer a certificação, não é verdade? É onde ela faz uma diferença. É onde você diz, não, eu tenho essa certificação, e você passa na frente dos outros. Mas quando ela é obrigatória, aí já não tem o que fazer. Você vai lá e tira, porque tem que tirar, né? Mas quando ela se torna obrigatória, ela deixa de ser um diferencial, concorda? Ela não tem mais um diferencial. Eu sou gerente de projeto, eu sou PMP. Grande coisa, todo mundo é. Qual é o benefício disso aí? Então, o TOGAF ainda está, no Brasil, na fase de desejável. Então, é um bom momento para a gente se certificar em TOGAF, se a gente quiser ter uma carreira de arquitetura. E eu diria que no Brasil também, essa certificação nova de arquitetura de negócio, ela ainda está na fase de interessante. Ela está indo, né? Ela ainda é um negócio muito inicial. Para vocês terem uma ideia, enquanto o meu curso de TOGAF ele é de 2009, portanto, ele tem 12 anos, esse curso de arquitetura, nós vamos agora para a terceira turma. A primeira turma foi no final do ano passado. Então, ele foi o primeiro do Brasil, não tem nenhum outro, né? Um curso inédito aqui no Brasil, curso de arquitetura de negócio, tá? Então, eu não vou dizer para vocês que isso aí, né, que essa certificação hoje no Brasil esteja fazendo uma grande diferença. Agora, como eu tenho conversado com muita gente, quem tem um bom inglês, hoje, por conta da pandemia, está se abrindo a possibilidade de você, o quê? Trabalhar lá fora sem sair de casa, né? Você conseguir um emprego internacional sem ter que se mudar para a Europa e Estados Unidos. Tá? A pessoa está contratando um emprego puramente remoto, tá? E se você tem um bom inglês, isso significa... Né, muita gente quer ir morar no exterior, mas é complicado, é caro, dá trabalho, tem que arrumar, né, visto, passaporte, cidadania. Blá. Agora não precisa de nada disso. Você simplesmente aplica lá para a vaga e, se passar, passou. E aí, se você tem um bom inglês e tiver, por exemplo, essa certificação de arquitetura de negócio, lá fora isso já está na fase de desejável, mesmo que aqui ainda esteja na fase de interessante. Tá? Bom, como é que é a prova em detalhes? Tá? Como é que é a certificação? Ela o nome dela, né, é TOGAF Business Architecture Parte 1. Ela é uma prova de múltipla escolha, com 30 questões para você fazer em 45 minutos. Tá? Por enquanto, só em inglês. Estamos vendo aí se a gente está duas, tal, mas isso deve demorar um pouco. Ela é supervisionada e sem consulta. Tá? E você pode fazer essa prova ou num centro, né? Num centro Pearsonville, ou não pode, né? Porque hoje está tudo fechado por causa da pandemia. Então, a grande alternativa é a alternativa número 1 aqui, que é fazer em casa usando aquelas certificações remotas aí que o próprio Pearsonville faz, né? Que eu não sei quantos de vocês já fizeram isso aí, né? Quem já fez. Eu nunca fiz uma prova dessa, tá? Mas ela você faz em casa.
e, né, você tem que pegar a sua videocâmera, né, sua webcam e mostrar a sala inteira para mostrar que você não está colando, né? E a conclusão que eu cheguei é que o único lugar viável para você fazer essa prova é no banheiro, né? Porque em qualquer outro lugar, se tiver uma janela, o cara já reclama, né? Porque pode passar alguém e te dar uma cola, né? Na parede, sei lá, né? Enfim, mas dá para fazer. Então, o pessoal tem feito, tá? Para o Open Group, isso é meio novidade, porque até antes da pandemia, nenhuma prova do Open Group podia ser feita desse jeito. O Open Group teve que se dobrar e fazer desse jeito por causa da pandemia, mas tem outros exames, outras certificações por aí que já usam esse método aí há muito tempo e talvez alguns de vocês já tenham feito, inclusive. Aí a pergunta que todo mundo sempre faz, né? Qual é a nota para passar? A nota para passar é 60%, ou seja, 18 ou mais questões de um máximo de 30, beleza? Bom, gente, então isso aí era o que eu queria falar para vocês sobre a certificação. Então, evidentemente, a ideia era, né, eu não aprofundei muito nem na arquitetura de negócio, propriamente dita, até porque nós temos aí eu não sei, tem sim, os vídeos, né, gravados aí sobre o último webinário, né? O último webinário, aí a gente sim, né, que era transformação digital, arquitetura de negócio, aí a gente aprofundou mais no assunto em si. E hoje eu quis mais trazer detalhes sobre a prova em si, sobre a certificação, sobre o que é, qual é o valor dela e assim por diante, tá? E, evidentemente, né, gente, qual é a melhor maneira de você obter essa certificação? É fazendo o meu curso de arquitetura de negócio, certo? Você pode estudar e fazer a prova sozinho? Pode. Não tem, as provas do Open Group, elas, ao contrário de outras certificações por aí, elas não têm treinamento obrigatório. Você não é obrigado a participar de um curso. Você pode baixar os papers, ler, estudar e passar na prova. Não tem problema nenhum. Se você tiver um bom inglês, etc., provavelmente você vai conseguir passar. Qual é a vantagem, né, de você fazer o nosso curso? Né? É que, além dele ser uma preparação para o exame, tudo isso que a gente falou, além de preparar você para o exame, ele tem muitas coisas a mais, né? Que basicamente, no fim das contas, são uma tentativa de fazer uma formação de um arquiteto de negócio, onde a gente inclui coisas que não caem na prova. Então, tem muita coisa a mais no meu curso que não tem na prova. Então, por exemplo, eu discuto toda a questão de estratégia, que basicamente estratégia, nesse conteúdo da certificação, a única coisa de estratégia que tem é a modelagem de negócio através do Canvas. E isso é muito pouco. Na verdade, tem que ter muitas outras coisas. Tem muitas outras ferramentas, tem muitas outras coisas que você precisa entender em relação à estratégia. Você tem aí questões relacionadas com, né, ferramentas como SWOT, como 5 forças, como Blue Ocean Strategy, né, Balanced Scorecard. Tem um monte de assuntos aí de estratégia que a gente precisa ver e que a gente vê no curso, embora não caia na prova. E outro ponto importante como eu falei para vocês, esses assuntos todos, eles estão meio que justapostos na prova, no sentido de que o material original que tem no Open Group são papers, né? Como se diria, são artigos separados uns dos outros, né? E eles não têm uma coerência interna, certo? Eles foram produzidos por pessoas diferentes, em momentos diferentes. Não é um documento unificado que te dê uma visão global, justamente uma visão holística sobre a arquitetura de negócio. Então, isso é uma coisa que a gente procura passar no curso também, que é mostrar como essas coisas todas se encaixam umas nas outras e como que você pode usar essas várias ferramentas numa sequência lógica, numa ordem lógica, dentro de um método e tal, coisa que não tem nesses papers e que não cai na prova. Então, esse é um extra aí que a gente tem no curso também. E outra coisa interessante que a gente faz no curso é demonstrar e fazer exercício sobre essas coisas, esses modelos, esses diagramas, etc., numa ferramenta de modelagem de arquitetura, que hoje em dia eu estou usando o Art, né, que é aquela ferramenta open source, né, uma ferramenta gratuita, que inclusive no curso eu peço para todo mundo baixar e a gente fazer os exercícios em cima dela, e aí não só você vê como é que essas coisas se encaixam, mas como que elas ficam representadas numa ferramenta de arquitetura e você consegue ver na prática os conceitos mais importantes de arquitetura, como, por exemplo, o conceito de rastreabilidade. Como é que as coisas todas se ligam umas nas outras e como que você consegue responder perguntas de negócio através da arquitetura. Coisa que dificilmente você consegue fazer sem uma ferramenta, tá? Eu sou muito chato com isso aí. Eu costumo insistir hoje em dia de que você, para qualquer arquitetura, para além do trivial, você precisa ter uma ferramenta, nem que seja uma ferramenta gratuita como Art, tá? Ou ferramentas baratas que também tem no mercado. Mas vamos lembrar o seguinte, já adiantando aqui, ferramenta de arquitetura, gente, não é desenhador, tá? Não é Visio, ok? Não é Visio, não é PowerPoint. Não é uma ferramenta onde você desenha caixinhas. É uma ferramenta onde você tem objetos
que estão armazenados em um repositório e que a ferramenta tem não só a sintaxe, né, ou seja, os quadradinhos, bolinhas, etc., mas tem também a semântica. Ela entende que aquilo ali, quando você liga, por exemplo, vamos dizer, uma meta estratégica num departamento, é uma ligação que está, é um link que está armazenado no repositório. Sempre que você perguntar, por exemplo, quais são os processos de negócio, quais são as áreas de negócio, né, quais são os processos de negócio dos departamentos responsáveis por fazer acontecer essa meta estratégica. A ferramenta te responde isso, coisa que, sem a ferramenta, você vai ter que fazer na mão. Você vai ter que olhar lá os seus vídeos e tal, e boa sorte, ok? Então, esses aí seriam alguns extras que a gente tem no curso, em relação a simplesmente o material obrigatório, por assim dizer, para passar na prova, tá? Bom, o curso em si é 20 horas, a próxima turma vai ser aí em maio, são 5 noites, tá? É online comigo, né? Ou seja, não é gravação, e eu sempre digo, né, que um dos grandes benefícios dos meus cursos, né, os grandes diferenciais, é o pessoal que vem no curso, tá? Então, não sou nem eu, é o networking que você faz, a troca de informações, a troca de experiência, são cursos muito ricos, né? E um bônus extra desse curso é que depois você pode entrar no meu grupo de WhatsApp de ex-alunos, né? Que é um grupo que não só o pessoal faz networking, como faz pergunta e tem um monte de resposta, é um grupo muito ativo, como também é muito engraçado, né? O pessoal coloca muita piada, tal, lógico, tudo sempre dentro do contexto, tá? A gente não foge, não é piada que não tem nada a ver, são piadas de arquitetura, por assim dizer, né? Que mais? E para quem é meu ex-aluno, para quem já fez, por exemplo, o curso de TOGAF, tá? Só para também deixar claro, né? Qual é a diferença desse? Hoje nós temos 2 grandes cursos abertos, tá? Que é esse aqui e o velho e tradicional curso de TOGAF. O velho e tradicional curso de TOGAF, ele é um curso maior, é um curso de 32 horas, é um curso que a próxima turma é em julho e que fala do TOGAF como um todo e prepara para a certificação do TOGAF. Esse aqui é focado só na arquitetura de negócios. Quem é que... E se você já fez o curso tradicional, você tem um desconto de 40% no lote 1, que, aliás, termina hoje. Tá? Sempre tem desconto, mas o desconto normalmente é o desconto anterior. Né? É o desconto maior, que é o de 40%, ele termina no lote 1, que termina hoje. Tá? Depois vai continuar tendo desconto, mas o desconto vai ser menor. Bom, benefícios da certificação. É uma disciplina cada vez mais valorizada e, portanto, tem aqueles benefícios de qualquer certificação. Eu não vou chover no molhado aqui, né? Qualquer certificação tem os benefícios que você conhece, né? Que valoriza o seu currículo, ajuda você a obter, não só andar mais rápido na sua carreira, como, eventualmente, obter aí vagas de emprego mais interessantes, né? Fazer transições, ou até mesmo fazer transições de carreira. Você quer entrar na área de arquitetura e você não é arquiteto, você é, por exemplo, um analista de negócios, agora você quer ser arquiteto de negócios. Pô, você ter essa certificação, com certeza, vai chamar a atenção de qualquer recrutador, de qualquer empresa que estiver recrutando arquitetos de negócios. Do curso em si é o que eu já falei, tá? Entender a arquitetura de negócio num contexto mais amplo, ela dentro do contexto maior do TOGAF, mas também na gestão estratégica, tática e operacional, o networking, como eu falei, e o aprender com os colegas, tá? Bom, então aqui estão, antes de terminar, o 3 links aqui, né? Que é o link para o meu LinkedIn, tá? Então, quem não está conectado comigo no LinkedIn, está convidado aí a se conectar comigo no LinkedIn. E os links aí, tanto o link para inscrição no curso, para entender melhor, né? A página explica o conteúdo em detalhes, tal, tanto para todo mundo, né? Que seria esse link geral aqui, quanto para ex-alunos. É a mesma página, tá, gente? A diferença é que nesse curso, nessa página para ex-alunos, ela já tem lá o desconto apropriado, ok? Bom, isso é o que eu tinha para dizer para vocês, e com isso a gente termina a parte do webinário, por assim dizer, tá? Então, terminamos o webinário nesse ponto.